Hoje nós lemos no nosso início aqui do nosso encontro o texto de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 5, em que o apóstolo Paulo ele faz uma recomendação muito importante e muito desprezada. Não é? A gente faz isso com a palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente despreza a palavra, a gente ouve, às vezes até soa bonito, mas a gente não busca praticar a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é sempre um grande desafio para nós. E aí o Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: tem entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outra versão diz: tem em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, o mesmo coração que ele tem. Que grande desafio que nós temos, né? Ter o mesmo coração que Jesus tem. Você sabe, quando os discípulos de Jesus saíram pregando o Evangelho, transtornando a terra, foi isso que eles saíram a fazer, né? As pessoas falam assim: estes que estão transtornando a terra chegaram aqui também. Coisas maravilhosas, né? Os discípulos saíram transtornando a terra. Como? Pregando o Evangelho, pregando o amor, expulsando o demônio e curando o enfermo. Era um Evangelho de poder. Não era um Evangelho só de palavras, né? Não tinha muito marketing, não tinha muita luz, né? Você vê o Evangelho hoje, tem muita luz, tem muito marketing, tem muito brilho, tem muita... E não tem o poder, né? Mas os discípulos de Jesus, eles saíram pregando o Evangelho com poder. O apóstolo Paulo dizia assim: a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu não estou falando para vocês palavras bonitas para persuadir vocês a seguirem Cristo, né? Aí ele dizia assim: a minha pregação é poder de Deus. Então as pessoas viam a manifestação do poder de Deus. E quando esse povo que saiu transtornando a terra chegou lá em Antioquia, e as pessoas ouviram os discípulos, viram o que eles estavam fazendo, eles falaram assim: esses aí são os cristianos. Na verdade, quando você olha lá o texto original, né? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de... A nossa tradução é cristãos, mas lá no original é cristianos. Cristianos significa seguidores de Cristo. Então eles foram identificados ali como aquelas pessoas que tinham o mesmo coração que Jesus tinha, que tinham o mesmo sentimento que há em Cristo. Eles eram como Jesus. As pessoas gostam de falar assim, não? Eles eram pequenos Cristos. Esse é um grande desafio para nós, né? As pessoas nos olharem e, em vez de ver o Cícero, ver o Cristo. Meu Deus, que desafio grande, que desafio enorme esse, né? As pessoas olhar para você e, em vez de ver você, ver Cristo. Paulo fala assim: eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. Olha que grande desafio, meu irmão. Este é um grande desafio para todos nós, viver uma vida cristã de modo que o homem, diminua cada vez mais, né? Como diz também o apóstolo Paulo, não, João Batista que diz, o homem diminua cada vez mais, né? João Batista que diz, né? Convém que ele cresça, que eu diminua. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo. Esse é um grande desafio. Tem em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo? Tem em vocês o mesmo sentimento que há em Cristo? Quando nós paramos para ver Cristo, né, ver o que ele fazia, o que ele falava, como ele vivia. E o apóstolo Paulo continua falando aqui, né? E ele, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu gosto de falar assim, dentro da nossa linguagem, né? Jesus não deu carteirada, né? Jesus não chegou e falou assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Ó, rapaz, cuidado. É isso? Jesus não fez isso, né?
Jesus não chegou assim, meu Deus, não chegou. Quando os magos vieram do Oriente, eles foram procurar Jesus no palácio. Nós viemos procurar o rei que nasceu. Não, Jesus não chegou no palácio com pompa, ninguém tocou trombeta. Aliás, os anjos tocaram no céu, né? Os anjos cantaram no céu que ele havia chegado. Mas Jesus não chegou dando carteirada. Nasceu aí o Filho de Deus. Presta atenção. Chegou manso, como um cordeiro, trazendo uma mensagem de paz. Não é isso? Não fez uso daquilo que ele era. Esse também é um grande desafio para nós, né? Às vezes a gente, pela misericórdia de Deus, adquiriu uma posição e a gente faz uma questão dela, né? Tem uma pessoa que, não posso falar muitas coisas, né? Mas as pessoas às vezes fazem questão de colocar o doutor fulano, o coronel ciclano, né? O doutor coronel fulano. A gente faz uma questão do título, né? Como eu disse no começo, né, da nossa reflexão, a igreja que foi chamada para ser uma igreja de servos, lavadores de pés, ela se tornou uma igreja de arcebispos, cardeais, bispos, presbíteros, missionários. Meu Deus, como nós amamos títulos! Nós amamos títulos, nós amamos ser honrados, né? Ninguém quer ser honrado com essa posição de servo. Ninguém quer ser o último. Todo mundo quer ser o primeiro. Mas todo mundo quer ser o grandão. E Jesus diz assim, não, se você quiser ser o grandão, diminua. Quem pode entender essas coisas, né, que são muito complicadas para a nossa cabeça, deturpada pelo pecado. Mas o Senhor, a Bíblia continua dizendo que o apóstolo Paulo, pelo contrário, em vez de se exaltar, Cristo se esvaziou. Em vez de se engrandecer, ele se diminuiu, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Lembrando aqui de uma correção que o Senhor me deu, né, há algum tempo. A gente tem essas coisas, né? A gente vacila, né? E eu estava querendo ser grandão demais em determinada situação, né? Achando que eu era a única pessoa certa, né? Num grupo de pessoas que eu convivo, eu achava que eu era a única pessoa certa. Eu que sei o que tem que fazer. Esse povo, aí eu falava assim, Deus, falava comigo mesmo, falava às vezes até com Deus, esse povo está fazendo tudo errado. Eles não sabem o que tem que fazer. Você acredita que eu pensava isso? Esse povo está fazendo tudo errado, esse negócio aí não vai dar certo. Não é assim que tem que fazer. Por que eles não fazem do jeito que eu sei que tem que fazer? Olha que soberba. É muita soberba, né? Mas eu estava assim, mas eu não estava percebendo que às vezes acontece com a gente. A gente cai numa soberba, numa posição, numa armadilha dessa, e a gente acha que a gente está certo. Só eu que estou certo. E todo mundo tem que se submeter a gente. Aí eu fui orar, né? Não, vou orar, esse negócio aqui, vou orar. Aí fui orar. Aí o Senhor falou assim, eu não te coloquei lá para isso, não. Te coloquei lá. Eu me orei com força. Eu te coloquei lá para você servir. Não é para você ficar conversando, debatendo. Vai lá e faça o que eu estou te mandando. Serve. Seja servo. Meu Deus, como é bom tomar um puxão de orelha. Eu não sei você não, mas eu amo quando Deus me corrige, eu amo, sabe? E porque Deus corrige a quem Ele ama. E Deus alinha a gente assim, meu Deus, aí eu me arrependi ali, pedi perdão, mudei meu comportamento completamente. Comecei a servir aquelas pessoas, servir, e aí comecei a entender o que é ser servo, qual que é o nosso chamado. O chamado para servir, o chamado para ser servo. Comecei a entender isso e comecei a buscar isso. Senhor, eu quero isso. Aí esse texto aqui tomou um novo sentido para mim, o texto de Filipenses tomou um novo sentido para mim. Aí eu comecei a orar assim, Deus, eu quero ter isso. Eu quero ter o mesmo sentimento de Cristo. Eu não quero
fazer uso daquilo que o Senhor me deu, né? Considerar, ter como usurpação, como diz o texto que está aqui na minha mente, né? Mas me esvaziar e assumir a forma de servo, e cada vez ser mais servo, mais humilde. Ter o mesmo sentimento. Aí comecei a pensar no que é o sentimento de Cristo Jesus. O que é isso, né? Qual que é o sentimento de Cristo Jesus, né? Que ele se humilhou. Jesus não tem vergonha nenhuma em se humilhar, em ser simples, em não fazer conta da posição dele. Sabe o que eu sou? Sou o coronel, né? Não, eu sou o servo. Não preciso de falar para anunciar para ninguém quem eu sou, né? Quando você começa a servir, as pessoas, Deus te abençoe, as pessoas vão ser abençoadas com a sua presença. Então, esse é um grande desafio. Qual o sentimento que tem em Cristo? O Senhor diz assim: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Olha aí, mansidão e humildade, duas atitudes que no nosso tempo são desvalorizadas, duas atitudes que o Senhor recomenda e que Ele fala assim: aprende comigo. Jesus é lindo, né? Jesus é maravilhoso. Ele fala assim: aprende comigo, olha para mim, aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. E quando você aprende comigo a ser manso e humilde, você encontra descanso. Olha, que é o caminho de Deus, ele é um caminho diferente, né? Aí o Senhor nos fala isso, nos desafia a ser como Ele, a ser manso e humilde, a ter o mesmo sentimento que Ele e a buscar um título. Qual título que você quer? Qual que é o grande projeto da sua vida? Depois desse puxão de orelha, né? Qual que é o grande projeto da sua vida, Cícero? O grande projeto da minha vida é ser servo. O que você está buscando? Ser servo. É fácil? Não, difícil. É difícil. Mas servir não como obrigação, mas como alegria. Isso que é o desafio. É você servir, não porque Deus mandou, mas ter prazer nisso, ter alegria nisso. Ao servir, se alegrar. E aí a gente lembra aquele texto, para terminar, né, da palavra de Deus, que diz, no livro de Atos: mais maravilhosa coisa é dar do que receber, né? Ou seja, quem serve está fazendo uma coisa mais maravilhosa do que aquele que é servir. Que o Senhor nos ajude, né? Minha pregação ficou só na introdução, né? Eu ia chegar lá no título, né? Porque ele é humilde, porque ele é servo, Deus o fez Senhor. Ele deu um nome acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Na semana que vem, se Deus permitir, a gente fala sobre isso. Senhor, obrigado por sua bondade, por seu amor, pela correção do Senhor. Obrigado pela instrução do Senhor. Obrigado porque, mesmo sendo quem nós somos, o Senhor continua nos amando. E o Senhor nos ajuda, nos corrige quando é necessário. Particularmente eu amo, Deus, quando o Senhor corrige o meu rumo, quando o Senhor me mostra que eu estou no caminho errado, quando o Senhor dirige os meus passos e me diz: este é o caminho, anda nele. Eu te agradeço por isso, Deus. Que o Senhor nos instrua todos os dias da nossa vida. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós que estamos aqui. Abençoa a nossa casa. Abençoa os nossos amados, Senhor. Coloca a sua mão sobre nós nesse tempo difícil, tempo de trevas. Que a sua luz esteja sempre conosco, em nós. Que nós sejamos essa luz, mas que a sua luz também esteja iluminando o nosso caminho, nos livrando dos tropeços, dos enganos, das mentiras, das seduções desse mundo. Deus, abençoa-nos, nós te pedimos. Abençoa mais uma vez este hospital.
Abençoa o diretor, abençoa, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, Deus, todas as pessoas que estão aqui. Abençoa os funcionários civis, tão importantes, os militares, da polícia, do bombeiro. Senhor, que a sua mão esteja sobre todos, Pai. Que o Senhor traga alívio para aquele que está cansado, Deus. Liberta aquele que está oprimido, cura aquele que está enfermo. Nesta hora, em nome de Jesus, nós ordenamos que todo mal saia desse lugar. Todo espírito de morte, todo espírito de perturbação saia desse lugar, em nome de Jesus. Nós entregamos esse hospital ao Senhor Jesus. Colocamos debaixo da sua autoridade. Oramos para que o reino e a vontade do Senhor se manifeste nesse lugar. E que a bênção do Senhor, Deus, esteja em cada leito, ó Deus, desse hospital, em cada repartição. Onde estiver, Deus, alguém aflito e sofrendo, que o Senhor visite nessa hora com poder, com graça, em nome de Jesus, para curar, para trazer alívio, para trazer a sua bênção. Em nome de Jesus te pedimos. E em nome dele já te agradecemos. Obrigado por tudo, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.